Muito obrigado a todos e a todas por participar neste evento hoje tão importante. O meu nome é Ricardo Zúñiga, sou diretor interino do Brazil Institute do Woodrow Wilson Center em Washington, D.C. Para os que não conhecem o Wilson Center, somos um dos centros principais nos Estados Unidos, focados nas relações bilaterais entre o Brasil e Estados Unidos. Neste momento tão crítico e da crise para ambos os países, não existe uma questão mais importante de como responder à ameaça representada pela coronavírus. Obviamente, é importante comentar e conhecer todo o possível das intervenções possíveis, tanto no âmbito público como no âmbito da iniciativa privada. Então, para poder conversar desse tema hoje, temos a honra de convocar um painel muito distinguido para nos ajudar a entender a transformação digital no setor da saúde no Brasil. Eu tive a sorte de estar 3 anos em São Paulo como cônsul-geral no consulado dos Estados Unidos lá, onde a cooperação em questões de saúde e, mais que tudo, em sistemas de saúde, foi um dos elementos cruciais, um dos eixos da nossa relação comercial e social. Então, para mim, é um prazer enorme poder participar desta forma neste evento. Gostaria de agradecer a presença de José Sequim, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, como nosso moderador hoje. Obrigado ao Instituto por co-patrocinar este evento e um agradecimento especial pelo apoio da AWS Institute e United Health Group. José, muito bem-vindo. Microfone aqui, perfeito. Estão me ouvindo agora, né? Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Eu sou o José Sequim, superintendente executivo do IES. É uma honra muito grande para o IES ter essa parceria com o Brazil Institute do Wilson Center. No webinar de hoje, nós vamos analisar em diferentes campos a transformação digital da saúde no Brasil. Queremos agradecer muito a participação dos nossos debatedores. A deputada federal Adriana Ventura, muito bem-vinda. O Dr. Jackson Venâncio de Barros, que é diretor do Departamento de Informática do SUS, DataSUS. Dr. Marcelo D'Agostino, Senior Advisor de Sistemas de Informação e Saúde Digital da Organização Pan-Americana de Saúde. O Jacques Fressato, inventor do Robô Laura e fundador e presidente do Instituto Laura Fressato. Agradeço os apoiadores desse encontro, o Amazon Web Service Institute e a United Health Group. Ouviremos agora a fala de Joel Velasco, vice-presidente sênior da United Health Group. Bom dia, Velasco. A palavra é sua. Obrigado, Sequim. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a deputada Adriana Ventura, que está conosco hoje, e mais importante, na vanguarda dessa grande batalha como empreendedora para sempre melhorar o sistema de saúde de todos os brasileiros, especialmente, como vamos falar hoje, numa transformação digital. Em nome do United Health Group, também quero saudar o Jackson, o Marcelo e os outros nesse painel. É uma honra apoiar esse evento junto com a AWS Institute, pois o evento é oportuno, o tópico é oportuno e de suma importância para a nossa missão de ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável e de ajudar o sistema de saúde a funcionar melhor para todos. Acho que a gente só vai cumprir essa missão se avançarmos nessa transformação digital. E para começar essa discussão hoje, decidimos apresentar um vídeo de uns 5 minutos que tenta imaginar o mundo no futuro após essa transformação digital na saúde. Nesse vídeo, desculpem que a boa parte está em inglês, nós imaginamos o que seria possível uma versão do futuro. O intuito não é descrever como vai ser, mas simplesmente imaginar. Não prometer curas, mas buscar soluções. Ok, José, vamos continuar com a conversa e mostrar o vídeo uma vez que nós tivermos e distribuir aos participantes hoje, que temos uma boa lista de ouvidores hoje, mas José, vamos seguir com perfeito. os painéis. Eu estava ligando o microfone que estava com dificuldade. Muito obrigado, Joel.
Nós temos hoje uma excelente oportunidade para construir uma visão ampla sobre transformação digital na saúde brasileira. Isso envolve todo o sistema de saúde, público e privado. Você que nos acompanha pode enviar perguntas pelo e-mail brasil@wilsoncenter.org ou pelo Twitter @brasilinst, Brasil com Z nos dois casos. Vamos direto então ouvir os nossos debatedores. Para termos oportunidade de realizar um encontro bem dinâmico, peço que a fala de cada um se limite a algo entre 5 e 10 minutos. De acordo? Começo com a deputada Adriana Ventura, que é autora da lei que permite hoje o uso da telemedicina durante a pandemia. Deputada, muito obrigado pela sua presença. O espaço é seu para suas considerações iniciais. Muito bom dia. Eu quero agradecer muito o convite do Wilson Center, na pessoa do Ricardo. A você, ministro Sequim, ao Jackson, ao Marcelo, ao Jaque e também ao Joel. E é um prazer falar sobre esse tema tão importante. Eu realmente me sinto, é uma honra para mim. Então, para falar sobre esse tema a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, de uns anos para cá, o Ministério da Saúde já lançou oficialmente em 2016 o programa da telesaúde com foco na atenção primária. Então, quando a gente fala de telemedicina, né, e telesaúde de uma maneira mais ampla, ela se tornou componente da estratégia digital da saúde do Brasil. E essas diretrizes, assim, dentro de um âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil, que eu acho muito importante, o objetivo ele é muito nobre, porque é reduzir filas de espera, reduzir tempo de atendimento e evitar deslocamento necessário. Para falar da telemedicina e da pandemia e desse processo todo que está acontecendo, eu gostaria de separar em dois momentos. A gente tem o antes da pandemia, antes do Covid-19, né, onde existia, quando a gente fala de telemedicina, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que está vigente, que é de 2002, depois que tivemos a revogação da resolução 2227, que foi muito polêmica, né? E a questão aqui é que precisa ser discutida, né? As pessoas falam muito que faltou comunicação, faltou discussão, então foi revogada. E então começaram uma discussão que ainda está em construção, uma nova resolução. Agora, o que a gente percebe? Isso vem acontecendo ao longo dos últimos 15, 20 anos, já está acontecendo. Então, a gente tem exemplos de sucesso no Brasil. A gente tem o estado de Santa Catarina, que desde 2007 tem todo o estado coberto, né, no uso de telemedicina. Tem o estado do Rio Grande do Sul, São Paulo e outros estados que se destacam. Agora, o que é bom falar? Durante a pandemia, realmente a gente precisou cuidar melhor desse assunto. Então, o projeto de lei, que agora virou lei, de minha autoria e de outros coautores, autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia. Então, eu estou aqui para contar que foi um processo muito interessante, porque tivemos união na comissão do coronavírus, da comissão externa, tem vários coautores, e é um período importantíssimo até para que médicos da sociedade experimentassem, porque na pandemia não dá para as pessoas saírem de casa, o deslocamento fica difícil, existe a questão das pessoas riscos, médicos mais velhos. Então, assim, para quebrar resistência, e foi muito bom. A gente teve a portaria do Ministério da Saúde, a 467, que foi válida durante a pandemia, e depois teve uma medida provisória que falou de receita, de atestado, e, mais recentemente, uma portaria que recolocou todos os itens de tabela de procedimento do SUS, de teleconsulta, telemonitoramento, para todas as categorias de saúde, de uma maneira geral. Então, ficou amplo. Agora, o que é interessante falar? Existe, eu vou trazer alguns números interessantes aqui. Tem uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina, nós fizemos uma audiência pública, então os números que eu vou trazer aqui foram números que foram apresentados lá, mas só para ilustrar. Durante a pandemia, foi apresentada pela Associação Paulista de Medicina uma pesquisa que foi feita com médicos, né, 2.300 médicos, e a pergunta era: nesse momento de pandemia, você tem realizado atendimento à distância? 51% respondeu sim. Então, a gente vê que vários aderiram. Outra pergunta que chama atenção: você fez algum treinamento para utilizar a telemedicina?
90% falaram não fizemos. Então, a gente percebe que tem um espaço enorme ainda para evoluir, para treinar, inclusive. E o mais interessante, qual o recurso de comunicação à distância que você utiliza? 70%, 69% para ser exato, WhatsApp, que na verdade nem é a ferramenta mais adequada. Agora, uma outra coisa que é muito importante trazer aqui é a telesaúde durante o Covid, porque na prática a gente viu até junho o TeleSUS com números muito positivos. Nós tivemos 73 milhões de atendimentos, esse dado é até junho, até 21 de junho, tá? 73 milhões de atendimentos, concluídos 25 milhões, e o que é muito bom? Quase 19 milhões dos 25 completamente saudáveis. Isso quer dizer, por que uma pessoa se desloca até um posto de saúde se não tem necessidade, não precisa ser encaminhado? Então, de todos os atendimentos concluídos, 25 milhões, só 1.800.000 foi encaminhado para atendimento. Então, a gente percebe como isso é maravilhoso para poupar fila, para reduzir gasto e para dar acesso a quem mais precisa, né? Então, uma outra coisa muito interessante é a interação público-privada, né? Que a gente tem alguns modelos muito bons que podem ser pilotos para o período pós-Covid. Então, a gente tem exemplos bacanas no caso do Albert Einstein, nós temos outros exemplos interessantes, inclusive com a United Health, algumas parcerias também com o Hospital das Forças Armadas. E falando na United Health, eu peguei uns números muito interessantes, falando de saúde privada, de telesaúde, de triagem e teleatendimento, e mostra os números grandes que temos. Em abril, 78 mil atendimentos. Em junho, 119 mil. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Nós percebemos, e mesmo os dados do Albert Einstein, nesta programa institucional este ano, 100 mil atendimentos. Teleconsulta direto ao paciente, que é um ponto que precisa ser discutido, que ainda é um pouco polêmico, tem uma certa resistência. 75 mil, fora com as especialidades e outra coisa. Então, a minha expectativa, porque eu vou finalizar minha fala, até para ouvir os mestres que temos aqui nos temas em si, da informatização e da digitalização da saúde, é que a expectativa é que após a pandemia, a gente utilize e aprimore todas as soluções que foram geradas durante a pandemia, que a gente aproveite essa experiência, que a gente supere as resistências por meio do diálogo, por meio do respeito, que todos sejam ouvidos e que a gente possa construir tanto um arcabouço legislativo permanente adequado, como também um sistema de saúde forte que dê acesso para quem mais precisa. Muito obrigada. Maravilha, deputada Adriana, muito ricas as suas informações. Mostra que a necessidade move as pessoas, ajuda a superar dificuldades e dúvidas, mas que ainda há muito espaço para se ganhar, para as pessoas se treinarem e confiarem nesta ferramenta que tem uma alta capacidade de resolução. Muito obrigado mesmo. Ouviremos agora o Jackson Venâncio de Barros, que é diretor do Departamento de Informática do DataSUS, Ministério da Saúde. Jackson, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Também você tem de 5 a 7 minutos para a sua exposição inicial. Tá ótimo, muito obrigado. Bom dia, deputada, bom dia, meu Jackson, bom dia, os colegas, prazer conhecê-los a todos. Deputada, eu fico muito feliz dessa percepção que a senhora trouxe para a reunião, porque tem muita gente que não tem essa percepção realmente de como a tecnologia pode ajudar na saúde. Eu estava falando ontem com o José em relação a algumas outras leis que enxergam o copo do lado da parte vazia do copo, né? Já começam a falar uma série de problemas com a LGPD, abuso do uso da informação. Logicamente, são preocupações que nós temos que trazer, mas tem muita coisa boa que dá para ser feita também. Então, esta oportunidade que a gente está tendo hoje mostra que o cidadão precisa, sim, nós precisamos levar para ele tranquilidade. Nós precisamos mostrar para ele que as soluções que estão sendo colocadas no mercado é para o bem dele. E tem profissionais éticos, competentes e empresas realmente pensando no bem-estar da população. Em relação ao SUS, a gente sempre fala, né? O SUS não é formado apenas pelos hospitais públicos, também pelos hospitais privados.
Então, todas as soluções que o DataSUS vem trabalhando é pensando no ecossistema como um todo. E a telemedicina, a telesaúde, a telediagnóstico, as teles em si, elas são apenas uma ferramenta para alcançar o bem-estar, o bom atendimento, não é? Para que a gente consiga dar perenidade ao cuidado do cidadão. E para isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a forma de disponibilizar informações de saúde na rede pública e privada. Há anos a gente vem sendo criticado porque a saúde não tem interoperabilidade, sempre botam culpa na interoperabilidade, sempre. E não é verdade. O problema nunca foi técnico. Ah, mas eu não tenho internet em todos os postos. Pode ser, mas saibam que nós já estamos iniciando um projeto de levar a internet a 16 mil unidades básicas de saúde que até então não tem internet, não tinham. Em 90 dias a gente vai ter uma cobertura 100%. Mas não para por aí, tem que ter treinamento, tem que ter gente, tem que ter equipamento, tem que ter sistema. Então, todos nós precisamos nos unir para preencher todas essas lacunas. Então, o DataSUS vem trabalhando, todo mundo coloca, o DataSUS tem 200 sistemas em seu rol, em seu cardápio. Realmente é muito sistema. Eu estou 1 ano e 4 e 5 meses no DataSUS, não é fácil, não dá para desconstruir, acabar com todos os sistemas, todos eles têm a sua importância. Foram criados em décadas anteriores, mas é o que sustenta a nossa gestão. E acreditem, são eles que fomentam muitas bases de dados para tomada de decisão hoje no país. Precisamos melhorar? Precisamos melhorar. E vamos melhorar. Com isso, a gente vem trabalhando no conceito de disponibilidade de uma rede nacional de dados de saúde. Eu até ontem fiz usei um artifício só para explicar, é como se eu colocasse várias caixas d'água, uma por estado, e vou preencher essas caixas d'água com informações que o DataSUS já tem. Nós temos bilhões de informações lá que, infelizmente, as informações não são devolvidas para a atenção primária nem para a atenção especializada. Hoje, se eu sou atendido na unidade básica de saúde, quando eu vou para uma unidade especializada, seja via telesaúde, seja via presencial, infelizmente, o profissional que me atende não faz a menor ideia do que aconteceu comigo na atenção primária e vice-versa. Então, só o fato de nós conseguirmos liberar essa informação já vai trazer uma série de vantagens e uma visão ampliada do profissional de saúde para dar a conduta médica. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente recebeu algumas críticas porque os projetos anteriores partiam do princípio: ou eu informatizo tudo ou não integro nada. Nós não estamos partindo desse pressuposto. O pressuposto que a gente está partindo é: eu tenho alguma coisa e esta coisa que eu tenho eu vou sim integrar, eu vou sim interoperar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenha que fazer uma campanha de câncer do colo do útero. Eu não estou trafegando o resultado de exame de Papa Nicolau. Mas se eu souber que aquela mulher faz anos que não vai ao médico e não faz esse exame, quando ela for atendida, certamente o profissional médico vai perceber que ela não está fazendo os exames de forma uma vez por ano. E a chance dela a partir daí ele pode sim solicitar um exame para ela. Hoje ninguém tem essa visão, independente do resultado do exame. Só o fato de saber que ela não vai regularmente ao médico. Se nós adotarmos essas medidas, simplesmente disponibilizando informações das últimas passagens nas diversas especialidades, certamente a gente vai começar a criar a cultura da disseminação da informação. Depois que essa cultura estiver enraizada e todo mundo começar a perceber o seu valor, certamente a gente vai poder ampliar os outros leques de opções. E aí, finalizando a minha fala, eu entendo que a gente está fazendo é construindo uma estrada. O caminhãozinho está vazio ainda, não tem problema, tem pouquinha coisa. Mas depois que a estrada estiver pavimentada, aí o céu não tem limite. A gente pode colocar outras coisas, porque a gente já vai estar acostumado e já vai ter rompido a barreira do desconhecido. Então, eu mais uma vez agradeço o convite e espero poder contribuir. Um bom dia. Obrigado, Jackson.
Enquanto você falava das dificuldades, a não existência de redes, infraestrutura em todos os lugares, isso não pode ser um impeditivo para se andar. Tive experiências pessoais, no tempo que eu estava em Brasília, no Ministério, exatamente sobre esse ponto. Queríamos informatizar e diz, mas a padaria não tem computador. Ora, certamente haverá um bom conjunto de padarias que não têm e outras que não têm a infraestrutura, mas a grande maioria tem. Vamos começar e vamos fazer chegar aí os instrumentos necessários nesses locais. Então, acho a postura do Ministério super interessante e com isso estamos caminhando. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos muito a debater aqui hoje, inclusive pensando nessa integração público-privado na saúde como um todo. Eu gostaria de ouvir agora, então, o Marcelo D'Agostino, que é Senior Advisor do Sistema de Informação em Saúde Digital da OPAS, da Organização Mundial da Saúde. Marcelo, parece-me que temos uma oportunidade especial para analisarmos o caminho da saúde digital no Brasil e em nossos vizinhos latino-americanos. Eu queria suas considerações iniciais, tratando um pouco desses temas, nos próximos 5 a 7 minutos. Muito obrigado, Marcelo, e bem-vindo. Muito obrigado. Está me ouvindo bem? Estamos. Tá, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelo meu limitado desse portunhol. Eu tive a honra de morar no Brasil por 4 anos, mas aconteceu que todo mundo que eu tentava falar português e aprender português, ele falava para mim, não, fala espanhol, fala espanhol. Então aí ficou esse portunhol meio misturado, mas como falou a Ania, para mim eu vou fazer o melhor. Tenho muito carinho pelo povo brasileiro, pela música, pela cultura. E tem colegas que falam, mesmo sendo argentino, eu tenho muito respeito pelo futebol brasileiro, mas eu peço ao nosso moderador não colocar uma pergunta para mim aí nessa linha. Então, eu trago também as saudações da nossa representante da OPAS no país, a doutora Socorro Gross. Eu falo isso porque ela é muito apoiadora da área da saúde digital. Tem um trabalho bem grande na OPAS nessa linha, e também do nosso vice-diretor-geral, o Dr. Jarbas Barbosa da Silva, muito conhecido no Brasil e muito respeitado no mundo todo na área da saúde pública, e hoje ele é quem está na liderança grande desta resposta da OPAS na pandemia. No âmbito do painel, eu gostaria de colocar aqui, nessa visão das Américas, onde nós estamos como região, como continente, hacia onde nós estamos avançando e como é que nós conseguiríamos resolver algumas das coisas. Fiquei feliz, muito feliz, porque eu acho que uma das grandes soluções a isto é a multissectorialidade. Então, quando eu vi que íamos a ter a presença de uma diputada federal, fiquei bem feliz, porque o que é o que está acontecendo? Eu vejo muito nos debates. Organizamos uma fala, por exemplo, de inteligência artificial, e nós convidamos expertos de inteligência artificial, então fica uma coisa muito ao interior da discussão. Então, esse enfoque de colocar o setor privado, uma diputada, etc., realmente parabéns para o Instituto Wilson, para a United Health, e muito obrigado pelo convite. Queria colocar umas questões que também falou Jackson. Primeira coisa nas Américas é que ainda tem muita gente que não é conectada na internet de jeito nenhum. Tem outros, tem mais de 100 milhões de pessoas que têm uma falsa conectividade, que falam, mas tem telefone celular, mas é bem diferente, tem um smartphone, que você consegue fazer muita coisa, com telefone celular, que você máximo consegue fazer uma ligação ou mandar, não sei ainda se essa palavra é utilizada ou é dos anos 80, dos torpedos, ou SMS com o celular. É completamente diferente. O outro assunto que o Jackson colocou é que ainda não existe uma cultura da necessidade do sector saúde colocar-se no centro da transformação digital dos governos. Hablo nas Américas, não tem países mais avançados, tem países menos avançados. E por que falo isso? Com uma ideia, uma visão bem importante que acho que estes grupos
conseguiriam fazer muito. Nós hoje estamos com o paradigma, o patamar de ficar em casa. Todo mundo tem ouvido muito, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Com a saúde digital, nós temos que lograr colocar uma palavra no meio, que ficar em casa não, ficar conectado em casa. Essa seria uma grande mudança no sector saúde, uma grande mudança para benefício da população. Então, onde estamos nas Américas? Tem uma coisa muito positiva, sem precedentes, que foi que todos os ministros da saúde, sem exceção, todos firmaram e acordaram um compromisso regional para uma estratégia das Américas do fortalecimento dos sistemas de informação para a saúde, incluindo a saúde digital. Que isso também é bem importante, esse conceito que falou a deputada, ter uma visão holística do problema e não colocar software aqui, aqui e lá, ou ficar o foco unicamente na automatização. Então, essa visão holística, essa estratégia regional foi endossada por todos os ministros da saúde, em outubro do ano passado. Então, fica um compromisso político do mais alto nível, e isso nunca tinha existido nas Américas. Então, aí, o foco que eu queria colocar é, sem esquecer essa situação de falta de conectividade, avançar o máximo possível com este enfoque multissectorial. O sector saúde tem que, eu não gosto muito de falar aprender, porque muitas pessoas ficam meio aí constrangidas, mas de incorporar os sócios não convencionais na mesa da discussão. Nós não podemos continuar avançando e ao final do roteiro falar, vamos tentar falar com ciência e tecnologia, vamos a colocar o setor privado quando já está definido o roteiro. Tem que ser toda uma construção coletiva, multissectorial e interprogramática. Então, para aqui, peço desculpa de novo pela oportunidade. Muito obrigado. Perfeito, Marcelo. Seu português está excelente, perfeitamente compreensível. Eu acho absolutamente elogiável essa iniciativa de conseguir esse compromisso com o ministro da Saúde das Américas, no sentido de vamos trabalhar sistemas de informação. Nós somos e seremos cada vez mais uma sociedade de informação. Acho que até isso que iremos ouvir agora em seguida com o próximo debatedor. Mas muito obrigado, Marcelo. Já aviso que o vídeo está pronto e após a fala do Jackson, passaremos a ouvir e ver e assistir o pequeno vídeo. Mas essa transformação digital na saúde brasileira abre oportunidades para inovação. Por isso trouxemos para esse debate o Jackson Fressato. Vou até permitir chamar de Jacques, para simplificar em relação ao outro Jackson. Temos dois Jacksons aqui na palestra de hoje. Jacques, na sua fala inicial, pode nos dar um pouco o contexto sobre o uso da inteligência artificial, das informações, nesse contexto aí da saúde digital, sobre a forma como vocês atuam? Jacques, a palavra é sua, 5 a 7 minutos, por favor. Primeiro, obrigado. Bom dia a todos os colegas aí do painel. Deputada Adriana, é uma honra estar no mesmo painel que a senhora, né? Eu faço também as vozes de todos os nossos colegas aí do painel. Friso a dinâmica de aproveitar o momento, né? E normatizar algo tão importante. Eu acho que todo mundo entende isso. E quando a gente fala de momento é por causa da velocidade, né? Eu acho que dou um link aí aos parabéns também para o nosso colega Jackson Barros. Sempre deixo o público aí como eu honro o trabalho do Jackson em frente aí com o DataSUS, por causa do tamanho do problema que é. A gente que é da área de informática sabe o que é trabalhar com versões de décadas de bases de dados que estão sendo protegidas aí quase que religiosamente por vários profissionais por muito tempo, por muitas gerações. E às vezes o público, de um modo geral, e quando eu falo público, não estou falando do público leigo, não. Estou falando do grupo de especialistas mesmos. Não fazem ideia como funciona isso. Eu acho muito interessante olhar para esse cenário todo, antes de detalhar questões sobre inteligência artificial, outros méritos do contexto, até porque é um assunto bem largo para a gente poder tentar resumir em uma fração rápida de alguns minutos, né? Mas é interessante olhar como o mundo estava vendo essa questão de interesse sobre os dados antes dessa crise. Eu tive no RINS de 2019, né?
participando de vários painéis e olhando várias tecnologias falando sobre o uso da informação na área de saúde, justamente por causa desse suposto problema da interoperabilidade, né? O problema da interoperabilidade é algo que todo mundo narra, né, há muito tempo, não só no setor público, mas também em outras frentes, no que diz respeito à gestão do cuidado do paciente, principalmente quando se usa como bandeira a segurança, a qualidade e a segurança do paciente. Então, essa é uma bandeira que impera sobre isso para poder garantir como usar de forma adequada os dados, seja público ou seja privado. E tudo bem. E vocês não fazem ideia de como eu tenho propriedade para falar sobre essa questão de segurança e qualidade, né, do atendimento do paciente. Pois bem, olhando para esse contexto, eu observei várias tecnologias e vários construtores de tecnologias usando o seguinte critério: digitalizemos os processos. Mas ninguém estava falando sobre o que faremos com os dados que já existem, com as informações que já foram construídas, que já foram geradas nos últimos 10, 15 anos. Isso olhando para uma geração só de tecnologia. E quando nós começamos o projeto do RoboLaura, quando eu construí o RoboLaura, eu construí justamente olhando para aquilo que já era proprietário da informação e do conhecimento. Porque quando a gente trabalha com processamento, com configuração de dados, a gente não pode esquecer do know-how do analista. E talvez esse seja o grande problema das atuais leituras sobre o uso da informação, sobre o uso do dado. Alguém tem que trabalhar em cima da informação gerada ou da informação processada. Ela não vai simplesmente acender uma luz e a solução vai ser feita. Isso não é mágica. Isso não é um parque de diversões que acende uma lamparina e alguém fica feliz. Não é assim que funciona. Existe uma conduta que é startada, existe um processo que é acessado. E essa conduta e esse processo são baseadas em normas, são baseadas em protocolos, são baseados em guidelines. Então, ninguém vai colocar toda a sua expertise, toda a sua experiência, o seu CRM, que custou milhões para ser adquirido, seja em conhecimento, seja em dinheiro, a partir de um acionamento tecnológico. Isso é óbvio, né? Eu não faria isso. E olha que eu sou consultor de tecnologia. Então, imagine tantos outros. Então, existe um princípio no direito muito interessante que vai reger qualquer tipo de comportamento tecnológico. É a teoria do fato, valor e norma. Fato. As pessoas precisam ter acesso à tecnologia para poder melhorar o seu atendimento e a qualidade da saúde, independente do seu perfil socioeconômico. Valor. Nós não entendíamos o quão poderoso era o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Isso aconteceu. Logo, as normas vão se estabelecer, né? E quando a gente fala normas, não estamos falando só da legislação corrente do país. A gente está falando das condutas também. Toda a parte de compliance que tem nas organizações, o Joel pode falar muito melhor do que todos nós sobre isso, não é uma coisa tão simples. Uma organização, independente do seu tamanho, ela não se move tão rápido como nós pensamos no estralar dos dedos, né? Às vezes você precisa de 12 a 18 meses para você poder trabalhar num CAPEX direto a partir de uma legislação normatizada. A própria deputada pode frisar isso. Existe um período de 12 meses de vacância de uma lei, né? O Jackson concorda comigo que você consegue treinar uma equipe técnica avançada no mínimo em 6 meses. Então tem todo um tempo para as coisas se adequarem, que não é simplesmente a gente querer que as pessoas façam. A inteligência artificial não vai fazer nada diferente de tudo isso que a gente já falou. A diferença é que o uso da inteligência artificial permite nós acelerarmos o processamento das informações e garantirmos a segurança sobre esses dados se ela for usada com um único princípio: não explorar economicamente a Big Data que ela vai gerar depois. Porque a Big Data é o grande produto que sai do uso de inteligência artificial e do processamento de grandes bases de informação. E talvez esse seja o cuidado latente de todos os agentes na saúde. Então, eu pessoalmente eu fico muito feliz, assim, como ativista no uso de tecnologia na saúde, né? Eu promovo isso em todos os lugares que eu vou. Eu entendo que a tecnologia ela tem que ser acessível e eficiente. Não adianta ser só uma tecnologia barata, ou pior, ser uma tecnologia eficiente, mas ser cara. Ela tem que ser acessível. E tem que permear todos os níveis da saúde, que no nosso país ela vincula entre o público e o privado. O nosso sistema de saúde pública, o SUS, não vou nem dizer sistema de saúde pública, nosso sistema único de saúde, se não for o melhor, é um dos melhores do mundo. Isso é sabido. Em qualquer conferência que a gente vá, em qualquer parte do mundo, eu fiz um benchmark em vários lugares. Eu estive em Israel falando sobre saúde e o SUS foi citado como referência, justamente pelo compartilhamento de conhecimento. Pode até não haver um compartilhamento da informação individual do paciente, ou do caso,
ou da situação. Mas, por exemplo, existe vários projetos e vários trabalhos de compartilhamento de conhecimento sobre casos específicos de tratamento de câncer, de tratamento de situações específicas, de epidemiologia social, e isso não existe em outros países de alta performance no uso de dados. Então, talvez o que está acontecendo nesse momento no nosso país permita que a gente tenha um avanço no cuidado dos nossos pacientes, na gestão do cuidado do cidadão, muito maior do que em muitos outros, justamente por nós termos um arcabouço de algumas décadas na gestão e no tratamento das informações que hoje estão sendo compartilhadas. Muito obrigado, Jacques Fessato. Parabéns pela sua iniciativa, pelos resultados que você já alcançou e pelas considerações que você trouxe compartilhar com toda a nossa audiência. Muito obrigado. Acho que apresentou muitas opções importantes e como falou o Joel, só uma visão de um futuro possível, mas acho que todos reconhecemos que o futuro chega muito mais pronto do que esperamos. Então, eu acho que uma boa série de exemplos do que se tem que debater com antelação e como temos que preparar o terreno para esse tipo de futuro. Então, José, eu passo a palavra de novo para você. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. O vídeo nos mostra que não devemos ter medo da tecnologia. Ela vem para nosso benefício. Ela vai afetar as pessoas de forma diferente. E temos que ter, então, noção das consequências sobre os diferentes tipos de grupos que pertencem à sociedade. Aqueles que são afetados negativamente, teremos que achar, a sociedade terá que achar as compensações devidas. Eu quero lembrar a nossa audiência que pode enviar perguntas para nós aqui e também incentivar os debatedores a trocarem comentários entre si, sempre que o desejarem, não se acanhem. Quero abrir o debate puxando o tema da integração digital a partir do DataSUS. Jackson, há uma tentativa no Ministério da Saúde em integrar as informações dos pacientes, evoluindo para uma maior conectividade entre os sistemas público e privado de saúde. Jackson, você pode nos dar, por favor, uma visão sobre esse projeto de integração de dados, acesso aos estados, municípios, interlocução com o setor privado, as dificuldades e os desafios que você está enfrentando nessa empreitada aí? Jackson, a palavra é sua. Ok. Primeiro, obrigado novamente. Vamos lá. Nós começamos esse projeto, esse programa chamava Conecte SUS, que era uma ideia que a gente iniciou em Alagoas. Por que Alagoas? Por ser um estado pequeno, um estado com 20% apenas das UBSs implantadas, e qualquer coisa que fizéssemos em Alagoas poderia ser praticada no restante do país. E o que nós fizemos de forma concreta? Criamos essa caixa d'água e pegamos todos um conjunto mínimo de dados formado pelas internações, pelos atendimentos da atenção primária, pelos exames, não os resultados, mas os procedimentos executados, pelas vacinas e pelas medicações tomadas. E começamos a encher a caixa d'água. Só que nós tínhamos alguns desafios. E desde o início nós tínhamos que propiciar que 3 atores tivessem acesso a essa informação. Primeiro ator, o cidadão. Segundo ator, o profissional de saúde. E o terceiro ator, o gestor. Há uma reclamação muito grande de estados e municípios da dificuldade de acesso às informações de forma estruturada. Então, nós criamos esse arcabouço tecnológico focado na disseminação de dados. A gente até usou levar a informação para quem precisa no momento que precisa. E aí são esses atores que nós comentamos. Criamos um aplicativo chamado Conecte SUS. Esse aplicativo, ao alimentar a caixa d'água, automaticamente a informação é propagável para esse aplicativo. E esse aplicativo ele usa como chave primária o famoso CPF. Que é uma outra discussão. Muito se fala em CNS. O CNS foi uma aposta de gestões anteriores muito importante. E é bom deixar claro aqui que as coisas que nós estamos propondo agora, ela só foi possível por causa de questões feitas no passado, porque se não fossem feitas no passado, a gente não saberia nem ter
parâmetros, nem ser feito um benchmark para estar propondo, colocando essas propostas no ar agora. Então, o que nós fizemos? Juntamos esse conjunto mínimo de dados, carregamos essa caixa d'água e disponibilizamos as informações. E aí a gente já vai conseguir ter carteira de vacinação digital. Vai ser um baita de um golaço o Brasil ter uma carteira de vacinação digital. Existem gaps? Lógico que existem gaps. Ou ninguém aqui nunca tomou vacina e foi no posto de saúde e ele colocou só um pauzinho dizendo mais 1, mais 2, mais 3. Porque se eu não pego o CPF da pessoa, se eu não consigo identificar quem tomou a vacina, eu não consigo levar essa informação para a carteirinha digital. E muitos de nós temos aquela... Eu nem sei mais onde está a minha carteirinha, eu confesso que eu não sei. A única que está guardada é a do meu filho. O resto eu acredito que sei, né? Então, esse entendimento a população vai ter que ter também. Essa comunicação com a população é um grande desafio. Nós vamos começar com a carteira. Segunda coisa que nós temos, por causa do Covid, a gente decidiu ampliar as caixas d'água para todo o país já está conectada, já está ligada. E essa grande rede hidráulica, usando o blockchain como... Desculpa, o cachorro hoje está usando o blockchain como camada de proteção da informação. Isso já andou. E a gente carregou com o resultado dos exames de laboratório do Covid. Então, nós já temos hoje quase 1 milhão de resultados de laboratórios privados. Isso nunca aconteceu. Então, a gente já se conectou com os grandes laboratórios que, utilizando um envelopamento internacional, veja, são padrões internacionais que nós estamos usando. Não é o padrão A, ou o padrão B, ou o padrão C. São padrões internacionais, justamente para ocupar para termos a interoperabilidade. Alguém pode reclamar, mas e a semântica? Que semântica você vai usar? Gente, hoje não dá para definir uma semântica nacional. Quais são as tabelas que o Brasil utiliza? É a SIGTAP, é a TUS, todos nós conhecemos ela. Quer queira, quer não, se eu conseguir propagar esse mínimo de informação, olha, o paciente foi internado porque fez uma revasc. Os diagnósticos estão aqui. Ficou 10 dias na UTI. Usou ou não usou uma OPM? Usou ou não usou uma prótese? Essa informação não está divulgada, não é distribuída. No momento que a gente começar a distribuir essa informação de forma responsável e com segurança, a gente quebra essas barreiras. Aí sim a gente vai conseguir ampliar cada vez mais o nível da informação. Então é isso que nós estamos fazendo em relação à interoperabilidade. Já está funcionando. Eu estava discutindo com o pessoal da gente poder promover essa comunicação no início de agosto e mostrar as coisas boas que estão sendo feitas em relação a esse tema. Ok, muito obrigado, Jackson. Para mim seria extraordinário, teria sido extraordinariamente útil se tivéssemos esse prontuário há mais tempo. Eu saberia que vacinas eu tomei na vida. Já esqueci completamente, não sei onde estão os comprovantes. O prontuário é útil para cada um de nós, como pessoas, como possíveis pacientes um dia. E a ideia vem há bastante tempo e eu estou torcendo para que ela avance e o Ministério tenha pleno sucesso na sua implantação. Desculpa, mas eu queria voltar para... Diga. Eu só queria fazer um único comentário que eu esqueci. Nós já estamos trabalhando com a AMS para definir que os resultados de exame e as vacinas sejam de reconhecimento mundial. Nós estamos trabalhando com carimbos mundiais para que você saia daqui, vá para um aeroporto, sem precisar levar o papel e essa informação digital seja reconhecida dentro e fora do território nacional. Isso é um ponto muito importante. Maravilha, é a tecnologia a nosso serviço e ao nosso uso. Eu queria voltar para a deputada Adriana. Nessa jornada da saúde digital, muita coisa a gente já superou, muitas assombrações já foram dissipadas. Mas acho que o Poder Legislativo ainda pode ajudar a pavimentar esse caminho da saúde digital e acelerar essa agenda. O que teremos pela frente? A lei de sua autoria expira ao final da pandemia. E depois? Deputada Adriana, a palavra é sua. Pois é. Então,
É uma grande questão essa, porque a lei vai até o final da pandemia, né? Mas tem vários projetos já em trâmite aqui e as discussões estão abertas, né? Eu participo da Comissão Externa do Coronavírus. Nós realizamos, inclusive, uma audiência pública, que eu já contei na minha primeira fala, né? No dia 25 de junho, e teremos outras. A gente tem que ampliar esse debate, porque o Parlamento brasileiro tem que realmente cuidar desse assunto e dar o suporte necessário. Existem alguns projetos de lei que eu gostaria de fazer menção, que provavelmente entrarão em discussão e no debate mais profundo conforme daqui nos próximos meses. Primeiro, projeto de lei, também da minha autoria, de telemedicina, para continuidade, para ser permanente, né? Que é o projeto de lei 1998. Existe um projeto de telesaúde também, né? Que ele é bem mais amplo, para autorizar todos os profissionais de saúde, como a gente falou, tem que ser uma coisa ampla, uma visão ampla, e tem vários outros PLs de membros da comissão do coronavírus, porque a comissão do coronavírus, em sua grande maioria, é formada por parlamentares que estão na comissão de saúde original. Então é bem interessante, porque existe PL que trata da carteira nacional de vacinação online, tem PL que fala de prescrição médica eletrônica, tem projeto de lei que fala de registro eletrônico, um sistema nacional para falar de prescrição médica também. Tem projeto de lei que veio do Senado, já do senador Regufe, que fala de fila eletrônica de paciente do SUS. Temos projeto de lei também de prontuário eletrônico de paciente. Então, assim, eu quero também deixar claro que as falas que eu ouvi aqui são muito empolgantes, porque a gente falava, nossa, é o que a gente precisa, porque a gente está com anos de atraso, uma gastança absurda, que a tecnologia resolve este problema com um pouco de boa vontade, né? Com muita boa vontade. Agora, o que eu acho interessante é que o parlamento está discutindo e há realmente um bom prognóstico. Em relação à telesaúde e telemedicina, já temos dois pedidos de audiência que vão ser formalizados para tratar de questões mais polêmicas, como remuneração, como teleconsulta, né? Para a gente continuar nesse caminho e para falar também dos outros profissionais de saúde, não somente dos médicos. Maravilha, deputada Adriana. Certamente vai ter sucesso também nesses seus 2 seguintes projetos de lei. Tomara que aconteça mais ou menos logo, que a pandemia cesse rápido e entre em vigência os seus novos projetos de lei. Queria agora voltar ao Marcelo D'Agostino, para a sua análise também. Marcelo, como é que você avalia o estágio atual do Brasil nessa digitalização da saúde, ou melhor, na saúde digital, relativamente ao que se faz em outros países na América do Sul? Que lições desses outros países a gente pode aprender e com quem para acelerar essa transformação digital? Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigado, José. Primeiro, parabéns pelo vídeo. Fiquei super empolgado e aí também fiquei pensando que pena que não nasci 30 anos depois, não? Para poder desfrutar isso daí. Parabéns. Bom, o Brasil tem uma grande tradição nas questões de saúde digital. Isso é conhecido mundialmente. Tanto agora que se chama saúde digital, e-saúde, informática médica, informática em saúde. Inclusive, nós temos que tentar, quem trabalhamos nesta área, de segurar um conceito e avançar com o mesmo. Senão, estamos criando uma confusão, que cada 10 anos estamos renovando esse nome da área. E isso pode gerar alguma confusão na hora da incorporação no serviço. O Brasil tem uma experiência fascinante com DataSUS. Parabéns. Eu acho que eu deveria pagar um royalty, porque em cada palestra que eu participo, eu faço alguma menção no DataSUS. E realmente fiquei bem feliz de ouvir que Jackson falou e reconheceu que é um processo que está sendo construído baseado na experiência do passado, porque isso é clave, a sustentabilidade baseada nas experiências no passado. Tem uma iniciativa bem grande que a OPAS participou a través do nosso centro, VIREM, Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde, que está no Brasil, na segunda opinião formativa.
E tem outros. Nós trabalhamos muito com a rede universitária de telemedicina do Brasil, com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. É bem difícil falar, tem que fazer uma avaliação, porque o conceito da cooperação internacional mudou. Antigamente, 30 anos atrás, chega o consultor para avaliar, para assessorar. Hoje, sinceramente, se eu vou para o Brasil, eu vou para aprender e para ver o que eu consigo transferir nos outros países. Tem uma tradição também que eu tive a oportunidade de participar em várias sessões com a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Isso foi criado 34 anos atrás. Eu tenho certeza que tem gente assistindo esta palestra que nem tinha nascido e o Brasil já estava criando a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Mas também tenho certeza que tem pessoas aqui conectadas que falam, mas por que nós não fomos ouvidos mais profundamente? Porque há 30 anos que está falando de tecnologia. Eu sempre falo, o que está acontecendo com a inteligência artificial? Adorei a fala de Jackson também, porque inteligência artificial existe há 30 anos, não é algo novo. Tem ciclos. Inteligência artificial, tem redes neuronais. Então, a nossa responsabilidade hoje é colocar essas áreas para sempre e não colocar de novo um novo ciclo que vai aparecendo e desaparecendo. Tem tradição, Brasil também na lei da acesso à informação. Isso é bem importante e por isso eu gosto muito ouvir que do DataSUS, o conceito dato, está envolvido aí, mas eles falam de tecnologia, sistema de informação, a famosa interoperabilidade, que, entre aspas, eu estou falando já a maior interoperabilidade possível para parar com esse discurso de que vai haver full interoperability. Isso um pouco é uma visão a largo prazo. E claro que destaco entre os avanços todo o trabalho da diputada, estive pesquisando todo o seu trabalho estes dias atrás e tomara, como falam aí no Brasil, que isso continue e não seja só até o final da pandemia. E, finalmente, uma reflexão nesta área que o Brasil tem também trabalhado muito, é todo este negócio da proteção de dados pessoais. Isso é clave, mas quando estamos falando de dados, também acho que algo que poderia ser interessante de estar olhando dos outros países é o conceito de desagregação de dados. Hoje é bem difícil. Ontem eu participei de uma palestra na União Europeia de medicina personalizada. Para todo, hoje nós vamos precisar uma análise de dados críticos e de dados desagregados para poder atingir a las populações em situações de vulnerabilidade. Então eu queria colocar isso também, porque é bem importante para garantizar que vamos avançar com tecnologias da informação, mas sempre com um foco na redução de inequidades. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. O tempo voa, faltam menos de 30 minutos. Então, vou passar diretamente para o Jacques, ouvir a opinião dele sobre qual pode ser esse papel da inteligência artificial e digitalização da oferta para uma saúde de mais qualidade. O que é que ela pode contribuir para a melhoria do atendimento e dos resultados clínicos das pessoas? Que barreiras têm que ser superadas para a gente conseguir esse objetivo? Jackson Fressato, por favor. Faço minhas palavras da deputada da felicidade que a gente tem de ouvir vários argumentos, né? Vários pontos de vista com relação às limitações e às dificuldades e onde a gente pode chegar. Mas, assim, eu entendo que as barreiras, as restrições, elas continuam sendo as mesmas de 10 anos atrás. Elas não mudaram muito. Elas estão muito mais no âmbito conceitual do que necessariamente tecnológico. E sim, a inteligência artificial, ela não é um produto novo. Ela é, na verdade, resultado de N produtos que já foram validados e que funcionam. Se a gente for fazer uma visita breve sobre o histórico da computação, a histórica da inteligência artificial, nós estamos falando de uma solução com mais de 60 anos. Ponto, né? Só que não acontecia antes, porque nós não tínhamos, primeiro, tecnologia capaz de processar o volume de informação que nós temos hoje. Nós não tínhamos o volume de informação que nós temos hoje, né? Se nós olharmos 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto volume de dados como foram gerados nos últimos 5 a 7 anos, né?
É só a gente fazer uma pequena pesquisa online, a gente vai ver o quanto nós geramos de informações pessoais e eu acho que muito importante, estruturadas, né? Não adianta só gerar informações. Informações perdidas não querem dizer nada. Eles precisam um namorar com o outro para poder gerar conhecimento, para poder gerar qualquer tipo de coisa. Dado perdido em qualquer lugar é só arquivo ocupando espaço, que não serve para nada. A gente precisa de uma configuração dessas informações. Por isso que eu sempre friso, o estofo do analista, das pessoas, dos especialistas que usam essas informações, ele é muito mais importante do que basicamente o uso dessa informação. É aí que entra a grande resistência e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade que a gente tem no uso de inteligência artificial. Eu não posso dizer sobre o futuro, eu não me permito falar sobre o futuro de forma nenhuma, porque eu não tenho esse dom e nem essa pretensão de narrá-lo. Mas eu gosto de falar o que aconteceu nos últimos 10 anos, porque eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2012, não foi ano passado, né? Então, trabalhar com inteligência artificial em 2012, quando nós não tínhamos nem ferramentas para integrar a base de dados, e essas bases de dados eram completamente proprietárias, isso sim foi um momento difícil, né? Hoje está fácil. Hoje as pessoas estão com vontade de trabalhar com as informações, de ceder dados, de compartilhar, né? Nossa, existe um affair muito grande, inclusive, com relação a isso. Não necessariamente com qualidade, mas acontece. Agora, o uso da inteligência artificial se mostrou muito eficiente quando a gente conseguiu agregar o valor na tomada de decisão. Independente se nós estamos falando de um único profissional, de uma equipe trabalhando. E a tomada de decisão acelerada, não necessariamente ela é de baixa qualidade quando você vem com ela municiada de informações para todos os players do processo. Então, quando a gente está falando da gestão de cuidado, né, e tudo isso, toda a nossa conversa está relacionada com a gestão do cuidado, seja ela no hospital, seja em casa, seja com a própria pessoa, seja como for, ela está municiada por uma série de personas, de pessoas nesse processo. Por exemplo, desde como o hospital é abastecido com suprimentos, com informações e com processos, desde a qualidade de conhecimento dos profissionais que estão envolvidos, desde a qualidade do time assistencial. Então, os primeiros projetos que nós trabalhamos com o RoboLaura, a coisa mais interessante que aconteceu foi a integração dos times. Foi o processo de conversa, foi a capacidade das pessoas, então, terem tempo e qualidade de dados para sentarem entre elas e falarem assim, a gente precisa mudar essa conduta, a gente precisa mudar a nossa decisão. Só que fazendo isso com horas de antecedência, porque aquela perda de tempo analítica que o profissional tem que fazer para poder fazer a parte matemática, a parte estatística do processo, foi feito pelo robô. Então, o grande ganho que eu vi nesses últimos anos e que eu entendo que talvez seja o principal fator de aceitação do uso da tecnologia é entender que a tecnologia ela é potencializadora, ela não é substitutiva. Então, ela não vai compensar a ausência de infraestrutura na saúde. Ela não vai compensar a ausência de competência de um profissional. Ela vai potencializar aquilo que já existe na infraestrutura da saúde, aquilo que funciona, e ela vai potencializar a competência dos profissionais que sabem e que estão trabalhando em todas as esferas do atendimento. Eu não estou falando só do médico, estou falando de todos os profissionais, inclusive até aqueles que estão nos bastidores, que estão trabalhando na administração de uma instituição, estão trabalhando na administração de um município. Nesse momento, nós estamos com uma parte da tecnologia trabalhando com assistência ao cidadão. Então, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, ela tem à sua disposição a Laura para conversar com o cidadão, para tirar as dúvidas do cidadão e para orientar ele para onde ir dentro da infraestrutura da cidade. Então, o robô ele não faz uma mágica, ele não leva a pessoa para um patamar de atendimento diferente. Não, ele vai conduzir para o atendimento que existe na cidade, só que ele faz isso de forma organizada, baseado num layout organizado dentro da infraestrutura que existe. Mas as pessoas podem falar, tudo bem, mas Curitiba tem um sistema de saúde, né, que funciona há anos, bem estruturado. A gente está com a mesma situação numa cidade no Nordeste, funcionando da mesma forma, que inclusive passou em rede nacional ontem a reportagem sobre isso, também usando o robô para potencializar aquilo que a cidade tem, aquilo que os profissionais sabem fazer. Então, o que eu entendo com a inteligência artificial, o que eu vejo com clareza, é que a inteligência artificial vai permitir dar velocidade nos processos que já estão qualificados. Esse é o primeiro passo. A partir disso, o poder criativo é imensurável, né? Então, entender o que nós podemos fazer, o que nós podemos gerar a partir do uso adequado da informação e entendendo que tudo está sendo feito com segurança dentro dos processos, a nossa capacidade de fazer o novo é imensurável nesse sentido. A única coisa que eu sempre bato na tecla
é que independente de qual a nossa iniciativa inovadora, ela sempre tem que respeitar o trilho da norma. Sempre. Sempre. Existe uma frase que eu sempre falo quando eu estou falando sobre inovação e sobre empreendedorismo, que é: se não for explicitamente proibido, é obviamente permitido. Ok. Para você criar, para você inovar, isso é sensacional. Agora, quando a gente está falando de uma necessidade básica humana, que é a saúde, né? A saúde é uma das 5 necessidades básicas humanas, a norma já está claro, ela tem que ser segura. Então, qualquer inovação que nós formos trabalhar, qualquer processo que nós formos inovar, ela tem que respeitar o crivo da segurança. Primeiro a segurança da pessoa, depois a segurança da privacidade da pessoa, depois a segurança da informação e assim por diante, respeitando toda essa cadeia, né, de segurança que envolve o uso de dados de informação. Quando a gente faz isso, a coisa flui muito normal. Eu posso falar para vocês que, apesar de toda a dificuldade que eu tive foram 10 anos trabalhando no projeto e nos últimos 4 anos implementando, nós passamos por vários questionamentos. Eu fui apontado por profissionais em vários aspectos. Tipo, mas você não tem um artigo científico que valide o uso da tecnologia, você não tem isso, você não tem aquilo. 4 anos depois, as pessoas não nos questionam mais sobre isso, porque os resultados falam por si. Entretanto, nós desenvolvemos artigos científicos, nós pegamos vários fóruns de conversa de profissionais e linhas jurídicas para entender como nós estamos trabalhando com isso. Nós fechamos uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para homologar o que nós estamos fazendo. Ou seja, nós temos que envolver todos os players no que diz respeito à inteligência do que está por trás desse processo. Muito obrigado, Jackson. Gostei muito de você caracterizar a tecnologia como potencializadora. Isso deve ajudar a dissipar um pouco as assombrações que muitas pessoas podem ver por trás da tecnologia. Temos perguntas aqui já da audiência. Vou fazer 2 para DataSUS, depois para a deputada. A pergunta vem: o DataSUS está capitaneando as ações da saúde digital no país. Dá para assumir tamanha responsabilidade sozinho? Ainda para DataSUS. Gostaria de ouvir do DataSUS como garantir a conectividade em todo o país com o advento tecnológico da Rede Nacional de Dados em Saúde. Jackson, a palavra é sua. Bom, primeiro que não estamos sozinhos, né? É bom deixar claro que o DataSUS é só o orquestrador, mas tem muita gente competente das secretarias finalísticas, do CONAS, do CONASEMES, das agências reguladoras e do próprio Congresso. Eu quero deixar isso claro porque é com o apoio de todos, né? Não é... Mas alguém tem que estar com essa batuta. Eu entendo que o DataSUS tem condições de segurar essa batuta, mas ele sozinho não faz absolutamente nada. A gente escuta todo mundo. Entenda que o SUS, diferente de outras ações federais, ele é tripartite, então ele carece muito do apoio do município, muito do apoio dos estados. Então essa jornada da estratégia de saúde digital está sendo construída com o apoio de todos. Tá? É bom deixar isso claro. Formado por esse grupo de especialistas que eu comentei, e lá são definidos, então tudo isso que eu venho aqui a público é porque lá já foi colocado, já foi dito, já foi pactuado, tá? Não existe nada, o Ministério da Saúde não age sozinho, não tem como fazer isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, veja, ninguém consegue garantir nada 100%, né? O que a gente consegue é muita perseverança e resiliência para bypassar todos os desafios. Nós aprendemos muito com a Alagoas. A gente encontrou vários problemas de tamanhos diferentes no interior de Alagoas, muita gente engajada, a dificuldade que eles têm, você ainda vê eles sorrindo. Então, o povo brasileiro e a saúde eles são apaixonantes, porque quem está na ponta, quem mexe com saúde, gosta e faz o que gosta. Então, isso também é um ponto. Com todas as dificuldades que a gente vê aí na televisão, falta de EPI, falta de medicamento, falta de gente, mas estão na frente. Então, é esse povo que está nos ajudando, que está tentando fazer com que a gente consiga. Não vamos conseguir resolver 100%, não vamos. Mas eu acredito que algumas ações foram importantes. A primeira ação, pela primeira vez, o país, o Ministério da Saúde está comprando dados. Eu vou usar o termo comprar, porque
O que nós estamos fazendo? Dando dinheiro novo aos municípios que conseguiram enviar o dado eletrônico. Isso nunca aconteceu. Então, isso é um incentivo a mais para o município. E ele mesmo vai correr atrás com as suas próprias pernas para saber que ele precisa informatizar, porque é um dinheiro novo para o bem dele, para o bem dos munícipes dele. Então, isso é algo, para mim, uma quebra de paradigma. A segunda ação que o Ministério tomou, junto à Secretaria de Atenção Primária, foi dar um dinheiro para quem estivesse totalmente alicerçado do uso da tecnologia. Ou seja, eu não tenho tecnologia. Eu não tenho nem como ganhar aquele FII a mais, porque eu não tenho nem como enviar o dado. Então, no município, no estado de Alagoas, a gente deu esse recurso a mais para eles saírem da inércia. E a gente está acompanhando, estamos dando 6 meses para que ele possa se aparelhar e aí, por si só, começar a receber o recurso novo. Então, essas iniciativas, veja, talvez não sejam as melhores, pode ser que surjam outras iniciativas, mas foram as iniciativas que o grupo decidiu que seria importante para poder dar o primeiro passo para auxiliar os pequenos municípios, as unidades básicas de saúde. E, por fim, todo o nosso trabalho vem sendo para fortalecer a atenção primária. Lá é a porta de entrada da saúde. Se nós conseguirmos fazer com que eles tenham uma visão 360 do que aconteceu na jornada daquele paciente, tenha certeza que o encaminhamento para a atenção especializada vai ser com das melhores referências, com as melhores condutas e dos melhores fluxos necessários, possíveis, né? Então é isso. Espero ter respondido os questionamentos. Você está mudo. Estou mudo? Agora não, voltou. Não estou, não. Uma pergunta para a deputada Adriana. Acho que ela até, em parte, já respondeu. Há projetos para modernizar o atendimento à distância? Como está o andamento desses projetos? Aproveito, deputada, para acrescentar uma minha aqui. Há algum risco de retrocesso na telemedicina, na telesaúde? Como é que avalia essa integração público e privado? Que barreiras há que ainda precisam ser superadas para que a gente firme nessa direção? Adriana, a palavra é sua. Muito obrigada. Então, essa pergunta, lá tem vários projetos de lei que caminham nesse sentido, né, para realmente promover e dar segurança para esses atendimentos. Como eu disse também, tem muita discussão ainda a ser feita, porque nós percebemos que há algumas preocupações, alguns pontos que são levantados por parlamentares, pela classe médica, que precisam ser debatidos, né? Porque, como foi bem dito aqui pelo Marcelo, isso é uma construção coletiva. Então, isso a gente vai construindo, mas já tem vários projetos de leis, de todos os tipos, de prescrição médica, de filia eletrônica, de prontuário eletrônico, de telesaúde, de telemedicina, justamente para isso. E falando especificamente assim, se há risco de ter retrocesso, na minha opinião, para as duas primeiras perguntas, é assim, caminho sem volta, né? Caminho é sem volta, já foi. A questão é pegar tudo que foi gerado durante a pandemia, toda essa evolução dos últimos anos e aproveitá-las. O que a gente não pode é voltar para trás e começar tudo de novo. Então, é um caminho sem volta, o parlamento tem que ter um papel ativo nisso, na construção disso com a sociedade. Agora, uma outra coisa também que eu acho importante é que nós temos algumas dificuldades que precisam ser superadas. Algumas já foram faladas aqui em relação à infraestrutura. Vocês sabem que eu assisti na comissão externa do coronavírus, o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele estava contando das unidades básicas de saúde, que nós temos 46 mil unidades no total, e 15 mil, né, unidades não tinham acesso à internet ainda. E como eles estavam fazendo esse trabalho, e parece que já fizeram 5, 6 mil, mas é um processo. Mas essa em volta, sim. Além dessa infraestrutura mínima que a gente precisa prover, que já foi falado pelos meus colegas que são mestres no assunto, né, de todos os tipos de serviço, plataformas e outras coisas, existe um trabalho muito grande a ser feito de treinamento, formação de capital humano, para a gente ter uma estruturação de uma rede de atendimento, principalmente atendimento básico, que seja integrado e com capilaridade.
Em relação aos receios e dificuldades que eu vejo aqui na comissão, e algumas conversas e as audiências que foram feitas, existe um grande debate a ser trazido, principalmente pelos profissionais de saúde, não somente médicos, mas toda a classe, né? Todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nisso. Tem a questão da remuneração que precisa ser debatida, existe uma questão de uma preocupação de precarização de atendimento, existe uma outra questão que é recorrente, que já foi trazida aqui pelos Jacksons, inclusive, que é do sigilo e da segurança digital e outras coisas mais. Mas é um caminho sem volta. Ainda bem, porque estamos na rabeira, a gente vê países que desde 96 já tem, a telemedicina já está regulamentada, a gente vê outros países vizinhos aqui também que já tem tudo isso pronto, o Brasil não pode ficar atrás, não. Muito rápida da deputada, como tem sido a receptividade dos demais parlamentares sobre essa questão da telemedicina? A pergunta é de Beatriz Arantes. Bem rapidinho, deputada Adriana. Então, na verdade, tem sido muito boa. Por quê? O que aconteceu na pandemia? Muitos parlamentares que eram um pouco receosos, na pandemia, experimentaram a telemedicina, porque não podiam sair de casa, porque tinham que continuar prestando seus serviços, atendendo seus pacientes à distância. Então, muitos experimentaram. Então, o que eu posso falar aqui dos meus colegas médicos? Eles sabem que a telemedicina é um caminho sem volta, né? Tem questões específicas que alguns questionam, essas que eu falei, a questão de remuneração, a questão da segurança dos dados, tem uma discussão com primeira consulta tem que ser presencial, e tem outros que falam que absurdo é esse, né? E tem outros que falam que vai afetar a relação médico-paciente, mas de uma maneira geral, os parlamentares apoiam a telemedicina, sabem da necessidade. Agora, tem alguns pontos que realmente precisam ser discutidos porque são polêmicos ainda. Perfeito, muito obrigado. Tem também uma pergunta aqui para os Jacksons. A seguinte é de Marco Mazei. Vou aproveitar a ocasião para ouvir as considerações do Jackson e da Adriana sobre como a infraestrutura de compartilhamento de dados deve ser regulamentada e a qual é fundamental para a telesaúde e telemedicina. É possível inserir nas normas, como o Jackson Pressato sugeriu, que seja vetado o uso econômico dos dados? E como garantir que os dados são do paciente e não do sistema, agente privado ou profissional, que faz o atendimento e, no caso de mudança, possa ser transferido ou acessado por um novo agente? Ele agradece pelas respostas aí. Então, começamos pelo Jackson do Barros, depois o Jackson e depois a Adriana. Ok. Bom, o dado ele está de uma forma criptografada, só o paciente tem acesso ou só quem o paciente achar que pode dar o acesso. A gente até brinca, lá uma frase que eu uso é participação da festa. Ele pode ou não querer participar da festa. Olha, eu quero que todos os dados, os meus dados, os hospitais, os de saúde possam enxergar a informação. Veja, enxergar a informação. Isso não significa trazer a informação e usá-la da maneira que quiser. Toda informação, ela cria uma rastreabilidade. Precisa de 3 polos para funcionar. O cidadão, o estabelecimento e o profissional de saúde. Se esses 3 polos não se conectarem, essa informação não é visível. Então, por aí só, você já vê que a gente já está trabalhando de uma maneira que garanta a segurança e quem define quem pode acessar é o cidadão. A informação é dele. Ele pode decidir o nosso projeto. A informação sempre vai subir para o Ministério, sempre. Independente da vontade dele ou não, porque hoje isso já acontece e por questões de saúde pública está dentro da competência do Ministério da Saúde. Agora, ele pode optar por, eu não quero que a informação trafegue de forma horizontal. Eu não quero que a informação saia da unidade básica e vá para a unidade especializada. É uma decisão que ele pode tomar, ok? Num primeiro momento, o sistema vai permitir que ele escolha. Quando ele sair da atenção primária e for para a atenção especializada, ele pode liberar o acesso para quem ele quiser, no momento que ele quiser. É mais ou menos assim que a gente está trabalhando. Logicamente, é tudo muito novo. É uma exploração para todo mundo. É um conceito muito diferente do que a gente via até agora, como é a telemedicina.
eu participei, deputada, da confecção da portaria. Eu faço parte do Comitê de Saúde do CFM. E a gente tomou muita pancada. Eu sei. E as pessoas ali, nós trabalhamos muito ali, mas muito. A gente não faz parte de como as coisas têm que acontecer para seguir as normas. Mas certamente tudo que a gente tinha que fazer estava dentro do script e gerou aquilo. Ponto de conhecimento para todo mundo. Hoje, muita coisa que está lá já não se discute mais. Porque certamente, se eu fosse olhar aquela portaria hoje, eu olharia de um outro prisma, não é? Então, é questão de momento, é questão de oportunidade. Tem que acontecer o primeiro chacoalhão. Se nós não fizermos fazer com que as pessoas, os profissionais, os cidadãos saiam dessa zona de conforto, a gente não vai alcançar inovação, não vai alcançar mudança. Então, eu estou muito confortável, estamos preparados para todas as perguntas e veja, se a gente errar, não há problema nenhum, a gente dá 2 passos para trás, ajusta para dar 10 para frente depois. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir quebrar essa barreira, porque o Brasil merece. O Brasil não pode estar na posição que está. O Brasil tem que ser coadjuvante na área da estratégia de saúde digital. É isso que a gente quer. Jacques Fessato. Eu fico muito feliz, né, de ver tanto o Jackson quanto a Adriana falando sobre isso, porque eles estão em dois circuitos muito importantes quando a gente diz sobre o uso adequado da informação. Mas respondendo à pergunta do Marco, acho que é interessante a gente olhar o seguinte: existe um princípio da segurança da informação que foi muito bem destacado por esses 3 polos que o Jackson citou. Eu uso uma teoria chamada lead ghost, né? O que é o lead ghost dentro da segurança da informação? Ou seja, você transformar a informação do usuário, seja ele um paciente, seja ele um usuário de sistema, numa informação fantasma, a menos que você consiga cruzar as 3 bases, ou seja, as 3 chaves. Se as 3 chaves não estiverem juntas, essa informação ela não vai existir, ela não vai ser amarrada, porque os 3 têm que estar juntos para que isso aconteça. Só que, de alguma forma, essa informação ela tem que ser processada para ela poder gerar conhecimento, para ela gerar uma cadeia de educação, para ela gerar uma nova norma. E é aí que entra todos os pilares de segurança da informação, de base de dados, mas todos eles podem estar embasados pela ética da pesquisa. Eu tenho falado muito sobre isso. Por exemplo, os pesquisadores, usando a informação proeminente, né, da saúde pública, da saúde geral, não precisa saber quem sou eu nesse processo, não precisa saber meu nome, aonde eu moro, do que eu vivo, não precisa de informações socioeconômicas da minha parte, mas eles têm informações sobre os resultados clínicos, as informações clínicas desse personagem, deste número, e o quanto isso representa dentro de uma grande escala, vai permitir que as pesquisas aconteçam, que essas informações surjam e que os resultados venham. Então, o grande desafio hoje é como garantir que toda essa informação seja, primeiro, segura e, segundo, seja pública. Porque se ela não for pública, não vai adiantar nada, ela vai continuar no mesmo crivo. É por isso que eu reforço a minha primeira fala. Não pode ter interesse privado nisso, não pode ter ganho econômico nisso, porque se isso trabalhar em qualquer linha de interesse econômico, seja para tecnologia, seja para o uso de dados, ou seja para o serviço, vai contaminar todo o processo de vantagem, ou seja, tudo aquilo que pode se ter de valor agregado nisso. Agora, se nós estivermos olhando de forma coletiva, se a gente estiver entendendo que isso é para beneficiar todos e que a gente pode evoluir a qualidade para todo mundo, então fica fácil nós ligarmos essas 3 pontas. Eu sempre falo isso nas consultorias e nas aulas que eu dou sobre segurança da informação, que é onde está a minha especialidade, onde está o meu estofo. A informação ela sempre vai agregar valor se você garantir para o usuário o que você vai fazer com ela. Se me disserem o que vão fazer com a minha informação, eu participo, eu vou para a festa. É como o Jacques falou, eu topo. Agora, se isso for escuso para mim, eu já sei que algo errado está sendo feito. Então, eu acho que a clareza do uso da informação pela pesquisa e a destreza legal que as normas tragam para poder coletar essas informações e armazenarem, vai garantir um grande ganho aí para a qualidade e segurança de todos os atendimentos, principalmente quando eles estiverem digitalizados. Oi, Adriana, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Os Jackson já foram perfeitos. Eu estou muito feliz com as respostas deles. Eu acho que, assim,
em linhas gerais, falando da questão, a Lei Geral de Proteção de Dados já é marco legal para proteção de dados privados, e no caso da telesaúde a gente tem pontos para evoluir, não é? Então, porque tem coisas que a gente precisa de monitoramento, que a gente precisa de informação para tomarmos decisões, inclusive para fazer esse sistema funcionar. Porque no âmbito do SUS, um dos grandes benefícios do uso da tecnologia é ter informação do paciente disponível na rede de atendimento. Isso já devia estar acontecendo, porque a gente gasta 10 vezes mais, 20 vezes mais por conta disso. E a questão que o Jackson trouxe também, né, da questão dos interesses público e privado, na minha opinião, eles podem ser conciliados sim. Existe um interesse maior, que é uma construção coletiva. Agora, sim, a questão não é se A vai ganhar dinheiro ou B vai ganhar dinheiro. O que eu acho é que a gente precisa pensar no país como um todo, o que é saudável para o país, independentemente de A ou B ganharem dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é a gente não ter um atendimento adequado e de qualidade para toda a nossa população. Eu acho que esse é o grande problema, a gente precisa dar um acesso. Perfeito, Ana, muito obrigado a todos, foi espetacular o nosso encontro. Eu gostaria que cada um usasse aí seus 15, 20 segundos para a despedida final, porque o tempo está se acabando. Começamos com Marcelo D'Agostino. Bom, muito obrigado. Brevemente, eu acho que se nós conseguimos 5 coisas: saúde digital inclusiva, conectar o mundo desconectado, uma saúde pública aberta, dados abertos, uma ciência aberta, visões de longo prazo que vão além dos tempos políticos, e que toda solução digital seja baseada nas necessidades das pessoas, das famílias, das comunidades, nós vamos mudar o sistema de saúde como nunca antes na história da saúde pública. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo. Jacques Ressato, por favor. De novo, muito obrigado pela oportunidade, uma honra a gente estar falando. Concordo com o Marcelo nesse sentido. Eu acho que são grandes metas que nós podemos alcançar e, pelo que tudo indica, não vai ser tão longe disso, né? Se nós conseguirmos, de forma breve, ter esse olhar. Sempre vou ser um entusiasta de dizer que a tecnologia permite que grandes pontes sejam alcançadas. Então, talvez a gente ter ficado alguns anos, né, na lanterna de certas oportunidades, né, não só sociais, mas como tecnológicas, talvez uma crise dessa, com todas as frentes que nós tomamos nos últimos anos, permita que a gente consiga dar saltos à frente de outros e trazer oportunidades para os nossos profissionais e para a nossa população. Então, agradeço muito a oportunidade, digo a todos aí para nos acompanhar nas redes, ver tudo que nós estamos fazendo aí. O projeto Robô Laura é público hoje, a gente está podendo trabalhar com o sistema de saúde no país. Nós temos grandes parceiros que estão nos ajudando e realmente se virou um grande ativismo social, levando tecnologia de ponta para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Ok, o tempo está acabando, então só um tchau final da Adriana e eu acho do Jackson, que acho que não falou ainda, né? Bom, eu só quero agradecer muito ao Wilson Center e a todos vocês. Foi uma honra participar com tanta gente bacana que quer construir um país melhor. E tocaremos em frente esta pauta aqui no Parlamento Brasileiro. Contem comigo. Perfeito. Jackson. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estar aqui com pessoas importantes, inteligentes. Aprendi bastante também. E estamos à disposição, pelo menos para não atrapalhar, para fazer com que as coisas aí aconteçam e que o Brasil realmente alcance o patamar da saúde digital. Um bom dia a todos. Perfeito. Então, os profundos agradecimentos do IES à Amazon, à United Health Group, ao Instituto Wilson, aos nossos palestrantes, ao Jackson Fressato, à deputada Adriana Ventura, ao Marcelo D'Agostino, Jackson de Barros, também ao Joel e ao Ricardo Zuniga. De minha parte... Muito obrigado, José. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, tchau.